Mas vou mostrar para vocês uma outra foto. Essa fotografia aqui, tá, era falsificada. Tá? Era falsificada. E quais são os argumentos de que essa foto é falsificada? A primeira prova da falsificação: não aparecem estrelas no céu da Lua, nem nessa foto e nem em outras tantas fotos, né, em que aparecem os astronautas ou até os artefatos que eles levaram para lá, né, e aparece o céu e não aparecem as estrelas. Tá? Então, aí eles tomam isso como uma prova de que as fotografias não foram colhidas na superfície da Lua. Porque se tivessem sido colhidas na superfície da Lua, deveria aparecer estrelas. Tá? Agora, o argumento é o seguinte, gente. Para aparecer estrelas aqui nesse fundo, tá? A câmara fotográfica teria que estar regulada por uma iluminação extremamente fraca. Tá? A câmara fotográfica ela está regulada para capturar a iluminação que vem da roupa do astronauta, que é branco e refletiva, né? Até para proteger o próprio astronauta do aquecimento, por exemplo. Né? Então, só vai aparecer nessa fotografia, tá, aquilo que tiver luminosidade comparável à luminosidade do objeto principal, que é o astronauta e a bandeira. Tá? A Terra aparece lá em cima porque ela também está bastante iluminada. Tá? Aliás, ela está iluminada exatamente pela mesma luz, né, que vem exatamente na mesma direção, tá? Ilumina a Terra e ilumina a cena aqui na superfície da Lua. Ou seja, se alguém quisesse fotografar as estrelas, tá, ele teria que regular a câmera fotográfica, tá, dando uma exposição adequada para pegar a luminosidade muito pequena das estrelas. Tá? E aí, então, o que aconteceria? A fotografia se apresentaria desse jeito aqui, ó, explodida, tá? Nos temas principais da fotografia. Eu passei essa foto por um Photoshop, né? Onde no Photoshop eu aumentei a luminosidade para simular a superexposição, tá? E adicionalmente coloquei estrelinhas lá, porque essas estrelas não aparecem nem quando eu mudo mesmo quando eu faço Photoshop, porque se tinha estrelas lá e tinha, né, elas não, a luz não foi capturada o suficiente para sensibilizar os filmes fotográficos, tá? Então, esse argumento de que não aparece estrelas, de novo, ele tem que ser invertido, porque se aparecesse estrelas nessas fotografias, né, a foto seria falsa, né, porque não pode aparecer, né, na situação de exposição adequada para essa cena aqui, as estrelas no fundo. Tá? A imagem da Terra é muito pequena. Tá? Então, agora eu vou fazer uma análise para ver se essa imagem aqui é pequena, tá? ou se ela está aparecendo no tamanho que a gente espera. Bom, primeiro o seguinte, se eu fotografar a Lua aqui da Terra, que o tamanho, por exemplo, da Lua que eu vejo numa fotografia, depende da distância focal da objetiva. Por exemplo, essa foto aqui da Lua, ela foi feita com uma teleobjetiva, ou seja, com um conjunto de lentes com grande distância focal. Tá? Já essa aqui aparece uma Lua pequena, tá? Porque isso foi feito com uma câmera fotográfica
com objetiva com distância focal menor. Tá? Então, o tamanho das coisas que aparecem nas imagens, tá? Eles não podem ser avaliados assim, olhando, eu acho que aquela terra que está aparecendo lá é muito pequena, ela deveria aparecer maior. Tá? Mas vamos ver. Então, um pouco de teoria. Tá? O que se conserva de um objeto para a imagem do objeto é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é preservado quando eu faço uma fotografia, ou mesmo quando eu enxergo alguma coisa, né? Porque agora essa lente aqui poderia ser a lente no nosso olho, e isso aqui poderia ser os fotossensores na nossa retina, tá? Ok? Quer dizer, só tem uma coisa que se conserva, tá? Daqui para cá, é esse ângulo, tá? Esse ângulo. O tamanho da imagem, né? É fácil de imaginar que o tamanho dessa imagem ela aumenta se esse ângulo aumentar, por exemplo. Tá? Essa é uma possibilidade. Aumentar esse ângulo. Como é que eu posso aumentar esse ângulo? Ou aumentando o tamanho do objeto, ou trazendo o objeto para mais perto da lente. Tá? Aí eu vou ter uma imagem maior. Ou tem uma outra possibilidade, que essa é usada no zoom da câmera fotográfica, aumentar a distância que separa a lente dos fotossensores. Tá? Porque essa distância aqui, tá? Que eu estou chamando de D minúsculo, é para objetos bastante distantes da lente, a própria distância focal da objetiva. Tá? Então, quer uma imagem maior nos fotossensores, aumenta a distância focal da objetiva, que é o que o zoom pode fazer. Né? Ou quem não tem câmera com zoom tem que trocar a própria objetiva. Né? Tem que trocar a própria objetiva. Tá? E, então, o que a gente tem que deixar bem claro aqui que o que se conserva do objeto para a imagem é esse ângulo beta. Tá? Esse ângulo beta. Tá? Naquelas câmeras fotográficas que foram usadas para aquelas fotografias ali dos astronautas, tá? A distância focal era 40 milímetros. Tá? Todos os materiais que foram usados nas expedições, eles estão detalhados no site da NASA. Está tudo lá aberto. Tá? Todas as informações sobre todos os materiais que foram utilizados estão lá disponíveis. Então, agora vamos ver a análise que eu fiz. Nós sabemos que o tamanho angular da Terra, vista da Lua, é 1,9 graus. Tá? É quase 4 vezes o tamanho angular da Lua visto da Terra, porque o tamanho angular da Lua visto da Terra é 0,5 graus. Então, a Terra, quando for observada da Lua, ela terá um tamanho angular maior do que quando eu vejo a Lua aqui da Terra. Tá? 0,5 graus, 1,9 graus. Então, eu sei que essa imagem aqui, tá, tem o diâmetro dela, tá, o diâmetro dessa imagem representa 1,9 graus. Tá? O lado dessa bandeira, tá, o lado que foi tocado pela mão do astronauta, tem 0,91 metros. Como é que eu sei isso? Porque eu entrei lá no site da NASA e busquei as informações sobre essa bandeira. Tá? Então, esse lado aqui tem 0,91 metros. Tá? E agora vejam que a Terra cabe cerca de 10 vezes no lado da bandeira. Portanto, o tamanho angular do lado da bandeira é 19 graus, ou 0,33 radianos. Tá?
É só conhecer um pouquinho de geometria para acompanhar o raciocínio. Ora, se eu tenho um objeto com 0,91 metros, tá, de dimensão linear, e o ângulo que esse objeto tem em relação à objetiva é 0,33 radianos, então eu posso calcular a que distância a câmara fotográfica estava do astronauta ou da bandeira, cerca de 3 metros de distância, o que é perfeitamente consistente com quem já usou uma câmera de 40 milímetros e fez fotografias de amigos. Tá? O sujeito está perto da cena. Tá? Ele está perto da cena e está tudo certinho. Tá? Não existe, eu não consegui levantar nenhum indício de falsidade na foto quando eu comparo o tamanho angular da Terra que aparece lá com o resto da imagem. Tá? E agora o mais interessante é que quando a gente olha nessa fotografia, tá, a gente vê a imagem do fotógrafo, o que corrobora os 3 metros de distância, tá, que o fotógrafo estava do astronauta. Tá? Aqui melhor, ó. Tá? Tá? Dá para ver ele até com a cabeça meio inclinada, porque ele está manuseando a câmera fotográfica. Então, não existe nenhum indício de falsidade nessa imagem, tá? E é completamente descabida aquela alegação de que a Terra deveria estar maior na foto. Quando eu estava preparando esse material, eu descobri essa fotografia legal de um sujeito, Caio Crespo Moraes, tá? Que faz fotos do Sol. Tá? Ele faz fotos do Sol e ele pegou a fotografia de um avião passando na frente do Sol. Tá? Ok? E aí eu pensei assim, isso aqui é legal porque eu posso tentar decidir a que distância o Caio estava do avião. Tá? Do avião. E como é que eu faço isso? Eu sei que o tamanho angular do Sol é muito aproximadamente 0,5 graus. Tá? Ou 0,009 radianos. O comprimento do Boeing 737, diversas pessoas que entendem de aviões me disseram, olha, isso aí deve ser um Boeing 737. Tá? Bom, aí eu fui para a internet para buscar o comprimento. Varia um pouco esse comprimento. Tá? Eu peguei uma média aí, tá? E essa é a medida mais, digamos assim, falível que eu tenho nessa discussão. Tá? Eu vou tomar esse comprimento como sendo aproximadamente 35 metros. Tá? 35 metros é o comprimento do avião. Tá? E aí eu posso medir quantas vezes o avião cabe no diâmetro do Sol, que é conhecido. E ele cabe 8,7 vezes no diâmetro angular do Sol. Portanto, o tamanho angular do avião é o tamanho angular do Sol, 0,009 dividido por 8,7, ou 0,0011 radianos. Tá? E daí é fácil de calcular que se o avião tem aproximadamente 35 metros, basta eu dividir os 35 metros por 0,0011 radianos e eu calculo a distância em que a fotografia foi feita pelo Caio. Tá? Essa fotografia deve ter sido feita a 32 quilômetros de distância. Infelizmente, eu até tentei contato com ele, tá, mas não consegui, porque ele poderia me dizer sobre essa fotografia e poderia, porque esse avião ele está muito baixo, tá? Ele está muito baixo, o Sol está rasante na hora dessa fotografia. E, portanto, esse avião está decolando de um aeroporto em São Paulo,
Tá? E ele poderia me dizer onde ele estava, e aí eu poderia testar se realmente o meu cálculo está correto. Mas isso só para mostrar para vocês como tem coisas interessantes que dá para fazer em fotografias. Tá? Bom, eu vou passar. Eu ainda tenho tempo, Cláudio? Não, mas quanto o senhor quiser, professor Lang, pelo amor de Deus, nossa, fique Não, à não. vontade. Eu estou acompanhando aqui, mas olha, parece um trabalho de investigação policial. Aquela coisa do. Aparecer a foto ali do fotógrafo no visor, quando aumenta ali, nossa, é um livro de suspense. Ó, isso é fantástico, fantástico. Pois é. Incrível. E como essas fotos elas estão com um alto grau de resolução no site da NASA, né? Quando eu olhei essa foto mais de perto, eu vi ali que no visor dava para ver o fotógrafo. Né? Eu não tinha essa expectativa. Eu vi isso quando eu aumentei um pouco mais a foto. Espetacular, da bandeira também, fantástico. Fica à vontade, professor.